Boa noite, amigos e amigas do Lar de Maria. É um grande prazer estarmos iniciando mais uma atividade de palestra pública em nossa casa. O Lar de Maria é uma casa espírita e também uma associação que tem projetos sociais, tanto a criança, a adolescente, a pessoa idosa. E é uma casa que se abre para a comunidade, para atender a comunidade de Belém do Pará. Então, agradecemos a presença de todos. Neste mês de março, nós estamos vendo o tema geral mediunidade em nossas palestras públicas. Na data de hoje, nossa querida irmã Marlene Cozinha vai nos conduzir em uma outra jornada de conhecimento, desta feita falando sobre a possibilidade de crianças e jovens verem espíritos. Isso acontece, não acontece, é uma ilusão. Então é um tema que é muito comum as pessoas se questionarem, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então vamos fazer uma prece, né, de ambientação para iniciarmos os nossos trabalhos, tá certo? Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, que nos concedes de aqui estarmos abrindo essa janela para o conhecimento, abrindo essa oportunidade de conhecermos essa que é uma das leis da vida. Deus, nosso Pai, nos criou e estaremos sempre vivos, ora no corpo físico, como agora estamos aqui, ora sem esse corpo mais à frente. Porque é da lei que retornemos ao mundo espiritual ao fim dessa jornada terrena. E em retornando ao mundo espiritual, estamos nessa comunicação com aqueles que aqui ficaram. Agradecemos Jesus por essa oportunidade de levarmos esse conhecimento a tantas pessoas que vivenciam essa experiência da mediunidade e que as luzes, os conhecimentos que aqui serão tratados possam ser úteis para todos. Obrigado, Mestre, pelo teu amor por nós, pela tua assistência aos trabalhos que essa casa desenvolve. Que assim seja. Então, agora a gente convida nossa amiga Marlene para vir estar com a gente aqui e nos conduzir nesse diálogo, né? Nessa conversa, como ela gosta de chamar, tá certo? Então, vamos passar o microfone aqui para você, Marlene. Coroar. Veja se está ok. Tá? Tá bom? Boa noite, mais uma vez. Prazer imenso. Estava pensando que já tem um bom tempo que a gente não passa por aqui, né? Uma conversa que eu não considero uma palestra, mas uma conversa sobre a mediunidade. Mas nós não vamos nos deter muito na mediunidade, porque a mediunidade acaba sendo um desdobramento. Eu acho que tem coisas assim que a gente precisa ter muito noção, e aí a mediunidade a gente já entende por consequência de entender alguns pontos básicos. Mas a gente, para não se perder no horário, que a gente tem um tempo cronometrado, nós vamos para o nosso slide, né? Que nos facilita muito. O nosso tema está aí. Crianças e jovens veem espíritos. O que fazer? Né? Vamos ver como é que eu concebi falar este assunto para vocês. Vamos lá. Próximo.
Em alguns momentos eu vou sair desse foco, porque senão eu fico na frente aqui do povo. Vocês editam depois? Você pode ser muito fácil. Bom, eu queria que vocês vissem aqui a nossa figura, né? Espíritos. E aí tem uma figura ali, vocês veem espíritos ali numa figura? Para quem não esteja vendo, que precise de seja dito o que está sendo mostrado, nós temos uma criança sentada numa cadeira, uma pessoa atrás aplicando um passe com as mãos elevadas sobre a cabeça, e a gente vê mais alguma coisa? O que se vê? Uma pessoa atrás do rapaz. Né? Nós vemos uma figura atrás do rapaz, só que esta figura ela é inusitada, ela tem algumas características que fogem a uma figura natural, uma pessoa, não é mesmo? Será que essa interrogação espíritos, a gente teria como definir aí nessa figura? É isso que a gente pensa sobre espírito? Na minha assim, observação aqui, vendo essa ilustração, ali atrás, a pessoa que fica atrás do rapaz, é como se fosse uma mentora. Seria espírito? Está conduzindo ele. Tá bom. Então funcionou. É isso, né? Esse é nosso imaginário. Espírito, alguém, ela está suspensa, ela não está com os pés no chão, parece uma figura assim etérea, não é uma figura, né, consistente, ela parece mais etérea. Isso aí a gente tem no imaginário como espírito. Vamos pro próximo. Kardec se preocupou com isso. Kardec, né, o bom senso encarnado, ele pensava muito como passar esses conhecimentos para que a gente pudesse realmente entender, né? E aí ele ocupa todinho o capítulo 1 nessa questão, há espíritos, e a forma como ele trata a questão, dificilmente alguém não consegue penetrar, né, na orientação que ele traz. Então, o capítulo 1 do Livro dos Médiuns é há espíritos, e eu recomendo que vocês abram esse capítulo e leiam, que ele é fantástico. Nós não temos tempo para ele. Mas, antes da gente responder a questão sobre há espíritos, nós fomos a Joana de Ângeles. E essa dúvida de há espíritos e a gente imagina um ser etéreo fora de nós, talvez nem pertencente à mesma natureza nossa, algo fora da natureza, algo que apavora, algo que traz medo para a gente. Então, esse imaginário que a gente tem, a Joana nos diz o seguinte, que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. A Joana nos diz que nós estamos como essa figura aqui, um ponto de interrogação e uma figura sentada nesse ponto de interrogação, dizendo: quem sou eu? E essa é uma questão que nós temos muita dificuldade de responder. Se agora a gente tivesse tempo para perguntar para cada um de vocês quem é você, com certeza a gente ia falar um monte de coisas, mas que não ia dizer realmente quem nós somos. Então essa é a grande questão, e foi isso que eu pensei que a gente trouxesse para que começássemos a conversar sobre as crianças, os jovens e a mediunidade. Se é que a gente está falando de mediunidade, isso aí a gente ainda vai colocar lá atrás um pouquinho, esse questionamento. Próximo. Nós vimos, o Hamilton apresentou a casa espírita, o Lar de Maria, uma casa espírita, né? E nós aqui professamos a doutrina espírita, conhecida também como o Espiritismo. No Espiritismo, nós temos questões. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. E
Professar o espiritismo não é simplesmente ter uma religião, mas é eleger uma filosofia de vida. Isso é ser espírita, é ter uma filosofia de vida baseada nessa relação do mundo físico com o mundo espiritual, e esse autoconhecimento, saber quem nós somos, isso é básico hoje. Joana de Ângeles nos traz, depois que a gente atinge a maturidade e recebemos o Consolador prometido, a Joana complementa com uma série psicológica composta de 16 livros, onde a gente agora não vê que não pode passar sem esse conhecimento, senão a gente não dá um passo à frente nessa nossa caminhada evolutiva, né? Não, ainda não. Então, na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: que é a alma? Que é a alma? E a resposta dos espíritos é: um espírito encarnado. Um espírito encarnado. E aí o Kardec, em seguida, ainda na 134, que ele denomina A, que é um desdobramento da 134, ele complementa a questão. Que era a alma antes de se unir ao corpo? A alma, ele diz que a alma é o espírito encarnado. Mas o que era a alma? O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. O que a gente deduz disso? O que nós somos? De acordo com a questão do Kardec. O que é a alma? Um espírito encarnado. Nós somos alma. Por que o Kardec fez essa distinção? Porque as palavras, elas podem trazer confusão. Então a gente fala espírito, a gente fala alma. Então o Kardec, essa é uma grande virtude dele, de definir bem as palavras para não haver dúvidas, dubiedade nos conceitos, nas definições. Então ele define alma, o espírito reencarnado. Então nós seríamos alma. Deixando o corpo, nós somos espírito. Então, veja, nós compomos as duas coisas. Nós somos alma, mas dentro, no cerne dessa alma, tem um espírito. Mas nós não somos espírito nessa conceituação. Questão mesmo de semântica, né? O Kardec coloca que é para... Porque havia confusão. Espírito, tá. Então nós somos alma encarnada, e no dizer do Manuel Filomeno de Miranda, reencarnada. Todos nós somos reencarnados. Encarnou no planeta Jesus. Jesus encarnou. Nós somos reencarnados. Próximo. O que vocês veem aí nessa figura? Eu até escrevi o nome ali para não haver dúvidas. Um homem e uma mulher, né? E aí eu escrevi ali, ilusão de ótica. A gente vê um homem e uma mulher. Por conta disso, a gente não tem uma noção do que tem mais além disso aí. A nossa personalidade de agora, Flávio, Raimundo Nonato, né? O Freire, Carlos Freire, olha, pensei que eu não ia lembrar do nome dele primeiro. Hamilton, são personalidades que estão aqui, como a gente poderia dar um nome lá para aquele jovem, José, para a jovem Maria, a gente poderia dar um nome e pensar, se alguém perguntasse quem são, a gente diria, olha, ele é engenheiro, ela é professora, ou ela é uma médica, e trabalha numa certa organização, ela dá aula em tal lugar, a gente falaria desta personalidade que a gente está vendo agora. A gente não consegue ver além disso, então é uma ilusão. Nós também temos ilusão com relação a nós. Se me perguntarem quem eu sou Marlene Cruzinha, eu sou... Mas eu sou mais do que isso. Sou muito mais. Mas eu não tenho noção do que eu sou.
né? Nem nessa personalidade. Eu não estou falando aqui de reencarnação, não estou falando do passado, saber o que eu era no passado e o que eu sou. Eu estou falando do que eu sou hoje, porque eu sou o somatório de todas as minhas experiências e elas estão aqui comigo. E esse desconhecimento de mim me faz uma pessoa, muitas vezes, perdida. Porque, às vezes, perdida eu digo confusa, né? Você tem algumas ações que você diz assim, mas fui eu que fiz? Será que fui eu que fiz? Eu tenho dúvidas se eu sou capaz de fazer aquilo, se eu não sou. E, às vezes eu experimento fazer uma coisa e aí me dou bem. Puxa, mas eu fui capaz de fazer isso. Eu não conhecia em mim essa força, eu não conhecia em mim, porque eu me desconheço. Então, nós temos uma fantasia, essa aqui é a minha fantasia, que eu me apresento a vocês, vocês me conhecem através dessa fantasia. Se eu desencarnasse hoje e amanhã estivesse me materializando aqui no Lar de Maria, vocês só iriam me reconhecer se eu aparecesse com essa fantasia aqui. Porque se eu me vestisse de uma fantasia passada, de uma reencarnação passada, vocês não iam me reconhecer. Então, o espírito, quando ele quer se fazer conhecer, ele enverga aquele corpo pelo qual ele foi conhecido. Mas aquilo é uma simples fantasia. Aquilo é um corpo que ele ganhou para aquela experiência, mas ele não é o corpo. Mas nós pensamos. A gente pensa tanto assim, às vezes a gente sabe teoricamente que não somos, mas intrinsecamente, intimamente, racionalmente a gente pensa uma coisa, mas age em função de conhecimentos que estão ali nos impulsionando a agir de uma forma ou de outra. O próximo é um arrazoado que a gente faz aqui. Considerado à pressa, pela nossa ignorância, o ser humano começaria na concepção e anular-se-ia na morte. Um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou, mais de 2 bilhões de anos. A gente acha que nós somos aquele indivíduo, aquela personagem que nasceu no dia tal e que vai desencarnar no dia qual. Então, isso aí seria o homem. E a gente age assim que quando alguém familiar, querido nosso desencarna, a gente se desespera. Porque essa é a noção que a gente tem. De início e fim. Acabou. Fulano morreu. Fulano faleceu. Fulano desencarnou. Acabou. Não tem mais. A gente se desespera com isso. A gente tem problema de... Agora a gente estava falando da guerra. Pessoas estão desencarnando inocentes. Que noções a gente tem para falar sobre isso, né? Como é que a gente sabe fulano é inocente, fulano é culpado? Nós não sabemos nem de nós. Não sabemos de nós. Mas aí, Próximo. Nós não vamos entrar na questão porque a gente não tem tempo. Pode ir ao próximo. É mais fácil a gente julgar o próximo que a gente vê o que a gente é nós mesmos, né? É mais fácil a gente julgar o próximo. Entendeu? Eu lhe diria que é mais fácil olhar para fora. Que é mais fácil olhar o exterior. Olhar para dentro é mais difícil. Olhar para fora é mais fácil. É por isso que acontece isso aí. Então, com a proposta do homem trino, olha aqui como nós somos. Trinos. Espírito, perispírito e matéria, a controvérsia encontrou campo fértil para equações favoráveis à sua existência, antes, durante e depois do corpo físico. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento. Isso aí pode ser um conhecimento que vocês ouvi aquilo ali, vou embora, isso não significa nada para a vida. Isto é básico. Pensar na minha existência só da agora me faz agir de uma forma. Pensar que eu sou alguém, que tive um antes, tenho um durante, vou ter um depois, isso determina um outro modo de vida. Por isso que no Espiritismo, o Espiritismo nos acena com uma filosofia de vida. A nossa vida, se esse conhecimento estiver introjetado em nós, ele vai ser outro.
A nossa vida vai ter um caminho diferente de se eu pensar que eu sou alguém que nasceu, que vai desencarnar num dia e que acabou. É totalmente diferente a atitude de alguém que pense assim e de alguém que acha que vai ter um depois. Que teve um antes, tem um durante, vai ter um depois. Espírito, perispírito e corpo. Então, o que é realidade? O que é realidade? Tinha um livrinho de uma coleção que era o que é, o que é matéria, o que é violência, o que é nação, aí tinha um aqui, o que é realidade. Nós sempre acreditamos que nós conhecemos a realidade das coisas, mas a realidade, ela é uma circunstância. A gente não tem esse poder de ir à realidade das coisas. A gente tem noções e essas coisas, elas vão estar de acordo com as circunstâncias. Eu posso olhar uma noite de chuva com uma realidade péssima. Meu Deus, chuva, vou ter que sair, vou ter que ir ao Lar de Maria, vou ter que cumprir um compromisso, vou ter que ir ao hospital com uma pessoa. É uma realidade circunstancial. Mas pode ser que a chuva, para alguém que esteja precisando da água no solo, para uma plantação, para alguma coisa, para a água mesmo, para beber a água, a realidade é outra. Então, ela é diferente para cada um de nós, dependendo das circunstâncias, né? Então, eu olho um homem ou uma mulher ali, pode ir ao próximo. Esta é a minha realidade. Eu posso vê-los bem vestidos e dizer que eles têm uma situação econômica muito boa, então ele é feliz. Porque ele tem o que comer, o que beber. Ah, eu não tenho, eu sou pobre, eu não tenho o que calçar, eu não tenho onde morar, eu sou infeliz. Ele é feliz. É verdadeira essa conclusão? Ele pode estar bem vestido, ter uma boa posição social e amanhã depois você vê que ele se suicidou. Estava tão amargurado, estava numa depressão, estava numa situação difícil, se matou. Então, a realidade, para nós, ela sempre é aquela realidade que a gente cria. Eu posso estar num sofrimento em cima de uma cama e aquela realidade, para mim, é uma realidade boa. Eu pensar, meu Deus, eu estou aqui doente, mas eu sei que eu tenho uma assistência médica, eu tenho um plano de saúde. Eu sei que se eu estiver sentindo uma dor, eu vou ter um remédio que vai me acalmar essa dor. Eu sei que tem pessoas que estão por aí e talvez não tenham esse recurso. Mas eu posso também criar uma realidade péssima para mim. Eu posso dizer assim, ai, coitada de mim, eu poderia estar agora dançando, passeando, e eu estou aqui preso nesta cama, sem poder sair. Eu crio aquela realidade de acordo com a minha forma de encarar, a minha forma de ver. Então, a gente precisa realmente estar o tempo todo conectado conosco, para que essa realidade externa não esteja a nos inquietar, a nos tirar do equilíbrio o tempo todo. Se eu estiver cônscio de quem eu sou, se eu estiver com uma filosofia de vida baseado num conhecimento que me traz segurança, que me traz equilíbrio, tudo aí fora pode estar um caos, mas eu vou estar no meu equilíbrio. A minha realidade vai ser aquela realidade que eu determinei para mim. Então, aqui, a gente tem uma figura, espírito. Vocês definem ali o que é aquilo, espírito? O que a gente poderia dizer? Parecido com o quê, mais ou menos, essa imagem aí de onde está escrito espírito? Lembra vocês o quê, assim? Uma chama, uma luz, alguma coisa assim indefinida, não tem forma. É alguma coisa que a gente não sabe o que é espírito. Ainda não temos a condição de entender o que é espírito mesmo, né? E aí uma outra figura que é perispírito. Essa figura ela já tem uma forma. Que forma ela tem? A forma
do corpo físico, né? Ela segue a forma do corpo físico. Por quê? Porque ela é a forma do corpo. O corpo foi talhado exatamente pelo perispírito, né? Foi a forma. Então aqui a gente tem o espírito que a gente não define, o perispírito que é a roupa do corpo e o corpo físico que finalmente é isso que a gente conhece, até certo ponto, né? Porque se for perguntar aqui para nós, como é que está o seu coração? Como é que está o seu fígado? Como é que está? A gente não tem muita notícia, né? A gente faz umas ressonâncias na vida, faz umas tomografias, de vez em quando nos dão notícias, né, de como está, mas a gente nem isso sabe, nem do corpo a gente tem muita noção. Vamos lá. E aí, nessa figura, o que vocês acham que representa? Vocês têm uma pessoa deitada numa cama, aparentemente dormindo, nós temos um fio que liga esta pessoa e uma outra figura um pouco acima desta pessoa que dorme. O que é que vem à mente de vocês? Essa imagem suscita. No caso, assim, é o seguinte, ali a pessoa está dormindo, pré-espírito, ela sai, desprende do corpo, né? Ela se vê ali, até ela se vê dormindo, e ela na realidade, ela se transpõe para outros mundos. Sim. Por isso que tem os sonhos, né? Os sonhos Tá, captaram. Captaram, é isso mesmo, né? A gente está mostrando uma pessoa que poderia ser, que é qualquer um de nós, quando dormimos. Quando nós dormimos, o nosso corpo descansa, né, no leito, e nós, espírito, porque o nosso corpo não somos nós, né? O corpo é a nossa vestimenta, é a nossa fantasia, está na cama, e nós, espírito, saímos ali. Tem gente que não sai, tem gente que fica ali na beira do corpo. André Luiz faz a narração num dos livros, uma pessoa que teria que comparecer a um estudo no plano espiritual, não chega, e aí o mentor pede que um dos companheiros vá à casa dele para vê-lo, e aí ele está lá, preso lá perto do corpo, ele não conseguiu fazer essa saída, né? Transpor, ele ficou lá. Então, é disso que a gente está falando. Este fio aí é justamente o fio da vida que nos liga. Nós, espíritos, deixamos o corpo, saímos vestidos com o perispírito, com o corpo perispiritual, né? O próximo. Pode ir. O indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. Essa energia inteligente, na sua expressão original, como espírito, passa por condensação de moléculas, assim constituindo corpo intermediário perispírito, que eu acho que tem alguma coisa embaixo, porque aí o outro já vai para o outro. Que vai, como espírito passa por condensação de moléculas, assim constituindo o corpo intermediário perispírito, que vai dar forma ao corpo. Então, o espírito gerencia, o espírito tem o corpo, ele que gerencia, condensa para formar o perispírito, e o perispírito a forma do corpo, né? Sobre o comando do espírito. O espírito é a inteligência. Perispírito é matéria, etérea, rarefeita, mas é matéria, que é comandada pelo espírito, né? E a formação do corpo, que é de acordo com esse perispírito, que é uma espécie de mata-borrão, né? Se eu danifico o meu fígado, o meu coração, eu posso plasmar o meu próximo corpo já com esses defeitos, porque a forma vai estar defeituosa, e aí eu já vou formar o corpo defeituoso. Próximo. E aí a gente tem uma simbologia ali. É atribuído a Benjamin Franklin, que era presidente dos Estados Unidos, né?
essa colocação aí, né? Esse ditado, esse dizer. Existem 3 coisas extremamente duras, dizendo Benjamin Franklin. Existem 3 coisas extremamente duras: aço, diamante e conhecer a si mesmo. Olha aí, achei interessante, por isso que eu trouxe para vocês. 3 coisas: aço, diamante e conhecer a si mesmo. Então, o fato de nós não nos conhecermos é porque não é uma coisa fácil, é uma coisa dura, é uma coisa que a gente precisa insistir. A Joana diz que é um processo doloroso. Só tem uma coisa boa: quando a gente começa, ele traz prazer. Quando a gente insiste nele, ele vai trazendo compensações que vão nos dando força para continuar. Então, o grande problema é começar. Vamos lá. Então, autodescobrimento, só para lembrar, né? Conhecer a si mesmo é se autodescobrir. Para se autodescobrir, a gente precisa partir do primeiro princípio básico da doutrina espírita. A doutrina espírita tem princípios básicos e a gente precisa se assenhorear desses princípios, que é para estabelecer essa base que vai nortear a nossa vida. Se a gente não tiver essa compreensão básica dentro de nós, se isso não for um sentimento, esse conhecimento não passar para o coração, se ele ficar só aqui no raciocínio, ficar só na inteligência aqui, ele não produz os efeitos. Eu vou falar belamente, eu vou pregar, eu vou instruir, mas eu não vou vivenciar. E esse é o nosso grande problema. Nós sabemos muito as coisas, mas nós não agimos de acordo com o nosso conhecimento, porque o conhecimento ele precisa ser trabalhado em nós. Eu pensei assim, levar numa palestra um monte de conteúdos para entregar para as pessoas, não ia adiantar, porque saiu daqui 5 minutos da palestra, você já esqueceu, você já não tem mais, não dá para guardar tudo isso na memória. Então eu digo, eu prefiro levar questionamentos que a pessoa pare para pensar e que ela leve aquele questionamento e faça daquilo e que busque. Nós temos a literatura, a gente está indicando onde achar, que é para justamente a gente fazer aquele aprofundamento e refletir em cima disso. Então, o primeiro princípio básico da doutrina é Deus. Se eu não desenvolver esse meu passo na direção de Deus, esse conhecimento, essa introjeção do que seja Deus em minha vida, eu não dou um passo na direção do autodescobrimento, porque eu só vou me descobrir como pessoa, como homem, se eu me ver como criação divina, porque começa tudo aí. Não dá para nos entender sem entender Deus na medida da nossa possibilidade, né? Então eu trouxe Deus como essa figura primeira. Vamos lá, o próximo. Deus. Kardec, que nós já falamos aqui do Kardec, né? Ele foi fantástico. Ele não perguntou aos espíritos quem é Deus. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Que é? Quer dizer, ele não sabia, ele já passa aquela ideia que nós temos de que Deus é um ser, que Deus é uma criatura, que Deus é um velhinho de barbas compridas. Então ele já elimina essa possibilidade de Deus ser um ente, né? Um ser. Ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem o quê? Causa primária de todas as coisas. Exatamente. Que Deus é um espírito. Não. Quer dizer, isso No universo nós temos 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Mas eu digo espírito porque quando eu frequentava outra casa espírita,
abordaram isso. Deus, ele não tem como você ver Deus, é possível. Mas ele tem como Deus é a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. A gente decorou isso, não precisava nem eu ter colocado aí, vocês iam responder bonitinho. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bem recentemente, um palestrante, uma pessoa que estava falando de Deus, me fez refletir uma coisa que eu nunca tinha pensado. Olha, eu estava pensando antes de vir para o Lar de Maria, que eu comecei aqui no Lar de Maria na década de 70, no início da década de 70, tipo 1971. Comecei a vir na juventude aqui do Lar de Maria. Aí eu estava contando os anos, assim, de mais de 50 anos. E antes de eu vir para o Lar de Maria, já fazia meu mergulho na doutrina. Eu frequentei lá no Guamá o Caritas, que era o Boa Vontade do Campos, José Campos, famoso, ainda está velhinho, José Campos. A gente já ia lá desde a adolescência, não sei o quê, então tem muitos anos. Eu estou dizendo para vocês que essa reflexão, essa pessoa me fez agora durante a pandemia, sobre essa primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Como isso, o entendimento dessa resposta, nos pode modificar a nossa vida para melhor o tempo todo. Olha só, se Deus é a inteligência suprema, não tem outra inteligência acima dele. É a maior, é a suprema. E ele é a causa primária de todas as coisas. E aí a gente estava falando de guerras ainda agora. Guerra aqui, guerra ali, pessoas morrendo, pessoas matando, violência. Deus é causa primária de todas as coisas. Tudo o que acontece, uma folha que caia, está na ciência divina. Deus sabe, ele é a causa de todas as coisas. Todas as coisas estão submetidas à vontade divina. E a gente fala, né? A minha mãe falava que não cai no fruto do barato se for da permissão dele. A gente tem aquela fala de dizer que fulano é inocente. Quando a gente diz que o fulano é inocente, a gente está automaticamente dizendo que Deus não é justo. Porque tem uma pessoa inocente sendo sacrificada, sendo castigada, sendo violentada. Será que Deus não está vendo? E às vezes a gente toma essas dores e vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Aí é que você está desfazendo de Deus. Se você parar para pensar que todas as coisas estão submetidas à vontade de Deus, Deus é a causa primária. Nada acontece no universo que a gente não tem mais ideia, não se fala nem de universo mais, se fala de meta. Então, se nós processarmos essa resposta, a gente passa a ter outra atitude diante da vida. Nada mais vai ser causa dos nossos desequilíbrios, das nossas revoltas, das nossas raivas, das nossas incompreensões, porque a gente vai ter ciência de que Deus, que é a inteligência suprema, não há uma inteligência maior do que a dele, ele está gerindo tudo, e tudo aquilo que eu não entendo é por conta da minha ignorância, mas não por falta do amor divino. Ainda tem mais. Existe amor naquilo ali. Existe um aproveitamento daquilo ali. A gente vai ter que mudar a forma de encarar as coisas e dizer assim, meu Deus, eu não entendo, mas eu sei que ali está, naquela dor, naquele sofrimento que para mim é inconcebível, mas sei que tu sabes o porquê de tudo isso. E eu me resigno, e eu me acalmo, e eu me pergunto, o que é que eu posso fazer para minorar? Me dá uma luz, se eu puder fazer algo. Mas aí já não é mais aquele desespero de achar que há uma injustiça ali. Isso nessa primeira questão. Basta eu pensar em Deus nesses termos, de o gerenciador de tudo. Nada pode acontecer sem que Deus esteja presente, porque Deus, o André Luiz diz no Evolução em Dois Mundos, que nós vivemos no hausto divino. O hausto seria como a respiração de Deus, se a gente pudesse
corporificar Deus, se a gente pudesse pensar em Deus, porque tudo para nós, a gente só pensa em termos de matéria. Então vamos pensar em matéria. Se Deus respirasse, quando Ele expirasse, todos nós estaríamos envolvidos nesse hausto divino. Nós vivemos em condomínio com Deus. Deus está em nós. A gente, quando vai orar para Deus, a gente olha, meu Deus, olhando Deus fora de nós. Deus está dentro de nós também. Ele é imanente e transcendente. Isso é difícil da gente entender, mas a gente pode conceber um pouco isso para ir se acostumando com essa ideia de que Deus está presente sempre. E aí, na questão 4, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Como nós não vemos Deus, nós não sabemos, nossa inteligência não dá ainda para a gente entender Deus, mas a gente poderia fazer algo para ter um pouco mais de certeza? Aí ele pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem o quê? Está aí a resposta. Quem quer? Já, Flávio? No axioma que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Tudo que eu vejo aqui teve uma causa, né? Nós estamos vendo agora essa armação toda aqui da internet. Alguém fez isso. Alguém pensou, criou os meios, alguém veio, armou aquilo. Não há, isso aí, a nossa inteligência não concebe alguma coisa que não tenha tido um autor, não tenha tido. Como é que a gente não entende Deus como criador de todas as coisas? Vamos lá. A 614. Que é lei natural? É a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Alguém aqui é infeliz? Alguém já disse alguma vez para si mesmo: oh meu Deus, como eu sou infeliz? Não? Que bom que a gente está lidando só com pessoas felizes, né? Que bom! Que bom! A felicidade não é desse mundo. Então, se você quer mais de rosa, né? Eu estaria querendo. O homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. Deus criou as leis. A gente pode não saber que é Deus ainda, mas a gente já pode se assenhorear das leis de Deus. E nós temos uma que pode sintetizar todas as outras. Qual é? Lei do amor. A lei do amor? Lei do amor, ela é trina. É uma lei, mas ela é trina. Lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei que abrange todas as outras. Raimundo, se você estiver querendo sair, você fica tranquilo, viu? Eu sei da sua situação. Então, basta a gente pensar nessa lei, amor, justiça e caridade, procurar vivenciá-la, e os espíritos responderam para Kardec que eles não estavam enganando. Deus criou as suas leis e o homem só é infeliz quando se afasta dela. Então, quando você ver um homem infeliz, não pense que ele é infeliz porque outro está fazendo ele infeliz. Ele é infeliz porque ele se afastou dessa lei natural, que é a lei divina. Então, veja, temos que ter essa noção de Deus, mas não é decorar a resposta do Livro dos Espíritos. É refletir em cima desse ensinamento e tirar dali uma filosofia de vida. A partir do entendimento, eu vou viver diferente. Eu vou ter uma atitude diferente daquela que eu tenho normalmente na vida. Todas as vezes que eu estiver passando por uma situação difícil, esse é um meio de eu buscar o entendimento e tomar uma atitude positiva, mesmo no meio daquilo que eu posso classificar como algo ruim, difícil de encarar. Próximo. Aí só a figura do Kardec, né? Não era aí essa... Jesus vem nos dar uma definição diferente de Deus. O que é que ele diz que Deus é para nós? Pai. Essa é a oração dominical. Oração dominical.
Pai nosso que estás no céu. Ele vem e nos diz que Deus é Pai. Muda alguma coisa? Nós vimos ali que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora vem Jesus e diz que Ele é Pai nosso. Mudou alguma coisa para essa nossa filosofia de vida? Para encarar a vida? Quando a gente pensa em Deus como Pai? Muda? Sim ou não? Muda. Na parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo, como queiram, aquele filho vai embora, faz, acontece, pinta, borda, quando ele resolve voltar, o que o pai, a figura do pai, na parábola que o Cristo conta, né? Ele de longe divisa o filho e corre e abraça o filho e devolve tudo para o filho, traga a sandália, traga o anel, manda matar a cevada, faz uma festa. Esse é o pai, essa é a figura do pai. Então, pensar em Deus como pai muda tudo na vida da gente. Muda tudo. Muda a nossa atitude com relação ao outro, muda a nossa atitude com relação a nós mesmos, muda a nossa ação no mundo, na vida. Isso muda tudo. Mas a gente colocou toda ela aí, a prece, né? Não vai dar tempo da gente avaliar todo, mas, olha só, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Faça-se a vossa vontade na terra como no céu. Faça-se a vossa vontade. É assim que a gente age na vida, gente? Quando a gente pede para Deus curar o nosso filho, cura meu filho. Parou aí a rogativa. Mas eu disse que era para fazer a vontade de Deus e não a minha. Deveria ter um pedacinho além, né? Senhor, cura meu filho, se esta for a tua vontade. Se isto for o melhor para ele e para mim. Deveria ter esse complemento, mas não tem. Porque a nossa prepotência faz com que a gente queira que seja feita a nossa vontade, e não a vontade divina. E quando eu sei que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eu não deveria me colocar no lugar de Deus com tanta prepotência. Eu deveria deixar a Deus que Ele fizesse de acordo com... Porque Ele sabe mais do que eu. É a mesma condição de eu chegar com meu pai ou com a minha mãe e de me dizerem alguma coisa baseada na experiência que eles já têm e eu dizer, eu vou me curvar porque eu sei que você conhece mais do que eu. Mas a nossa prepotência geralmente não nos admite fazer isso. E a gente se revolta e vai, quebra a cara lá na frente e depois vem chorando, porque é isso que acontece, né? Vamos lá. E esse Deus nos cria as condições, é esse Deus que nos criou, que vem aí o outro princípio básico da doutrina espírita, que é a imortalidade. A imortalidade como uma bênção divina. E ali a gente vê um quadro, também um cidadão sentado num banco, e o que mais que vocês veem? Uma pessoa dentro dele, que é o espírito, né? Então vocês veem espíritos, igual os jovens e as crianças, né? O pessoal daqui vê os espíritos. Olha, ele viu ali um espírito sentado lá perto do Senhor, né? É essa a ideia mesmo que a gente está querendo trazer, né? Isso aí é a imortalidade. Aquele ser nosso, nós, quando deixarmos o corpo, a gente não acaba. Nós somos imortais. Nós vamos continuar. E isso muda toda a nossa filosofia de vida, porque se eu vou continuar, tem consequência aí, não tem, gente? Eu acabo de fazer o mal aqui para o meu irmão. E aí eu chego bem ali, eu tenho um colapso cardíaco e desencarno. Tem consequências esse mal que eu fiz para ele antes de desencarnar? Sim, sim. Eu sou imortal, né? E aí não vai me adiantar sair do corpo. Como muita gente pensa e diz assim, ladrão é bom morto, né? O ladrão está roubando, mata ele. Mas vai resolver? Ele vai continuar vivendo. E é possível que ele volte a fazer os assaltos, os problemas todos. Basta ele influenciar alguém que pense junto com ele, a mesma coisa, ele se põe ali do lado e ele vai estimular a fazer tudo aquilo que ele fazia antes.
não é só as atitudes nossas, mas também palavras que saem da nossa boca, que dependendo do que a gente fala, tem consequências. É porque a palavra sai do coração. Então, se eu não mudo no coração, a palavra vai continuar saindo. Se eu mudo só aqui, eu aprendo só no raciocínio e não mudo aqui, esse processo ele precisa ser feito. E esse processo não vai ser feito apenas lendo um livro, assistindo palestra, falando, buscando na internet. Não, é preciso fazer um processo muito mais profundo, que é o de reflexão e de atenção naquilo que acontece, e a cada instante eu estar me questionando quem eu sou, por que eu agi assim, por que eu fui tão duro com alguém, o que tem aqui por trás dessa minha reação. Eu tenho que estar o tempo todo buscando me autoconhecer. E aí eu vou dar um passo à frente. Pode falar. Então, veja, Deus, princípio básico da doutrina, muda toda a nossa vida se a gente fizer disso vivência para nós, sentimento. Imortalidade muda todo o direcionamento da nossa vida se eu pensar como um ser imortal. E aí eu vou ao médico, chego lá e ele me dá um diagnóstico: você está com câncer. E o seu câncer não dá para a gente curar, ele é terminal. E aí, como é que a gente reage diante disso? Se tivermos dentro de nós a convicção de que somos imortais, isso aí nos abala para a gente começar a cuidar dos herdeiros, né? Como é que eu vou deixar e tal, para o pessoal não brigar, e a dívida fica para quem, a casa fica para... É o máximo que a gente vai fazer, ver se está pago lá o jazigo, para não dar trabalho para as pessoas. Isso aí vai ser a nossa preocupação. Mas o desespero, a dor, eu tinha uma parenta, ela ainda vive, mas ela dizia que no dia que o médico desse o diagnóstico desse para ela se matava. Vê se pode. É algo assim bem difícil, né? Que entendimento essa pessoa tem? A gente vê que ela não tem essa base de sustentação íntima. Mediunidade é outro princípio básico e outra bênção divina. Então já vimos Deus, a imortalidade, a mediunidade. A imortalidade mostrando que nós somos imortais. Nós não acabaremos, nunca. Nós não somos eternos. Eterno só Deus. Não teve princípio, não terá fim. Nós somos imortais. Da feita que fomos criados, não morreremos. Somos imortais. E a mediunidade é justamente uma bênção, porque nos garante conhecer essa nossa imortalidade. É o conhecimento patente de que nós prosseguiremos. E tem mais, ainda temos condições de nos relacionar, os que estão no corpo com aqueles que estão fora do corpo. Então é uma bênção realmente. A mediunidade é bênção de que se utiliza o Senhor da vida para comprovar a imortalidade da alma, oferecer a visão correta das paisagens espirituais, além das fronteiras de cinza e lama do corpo físico. Então veja, é uma bênção. Mas vocês já ouviram as pessoas dizerem assim, chegar na casa espírita, quem está no AE, no diálogo fraterno, ouve muitas pessoas chegarem e dizer que quer que tire aquilo, tira de mim mediunidade, né? Mas ela é uma bênção, é através dela que a gente se vê imortal, a gente consegue pensar. Se não fosse assim, a gente não teria essa certeza da nossa imortalidade, né? Então é uma bênção a imortalidade da alma e nos dá essa visão do que nos espera. O André Luiz está aí com os livros dizendo o que tem no mundo espiritual. A gente sabe que tem as zonas purgatoriais, zonas péssimas da gente viver, mas tem zonas melhores. A gente tem notícias de lá, através da mediunidade. A próxima. Aí só para a gente ilustrar o conhecimento, né? Para a gente ratificar um pouquinho mais. Olha aí. O homem caminha em meio às suas próprias obras. Portanto, se o caminho se encontra áspero, não adianta reclamar a Deus. Está atribuído a Chico Xavier essa frase aí, né? O homem caminha em meio às suas próprias obras. Isso muda a nossa vida. Porque eu não posso culpar o governo,
eu não posso culpar o meu marido, o meu filho, o meu vizinho, daquilo que eu vivo. Mesmo que alguém consiga me prejudicar em alguma coisa, a forma de eu reagir diante daquilo vai ser determinante para eu estar bem ou estar mal. Isso aí vai depender de mim. Como função do renascimento carnal não é o dessofrimento, mas de educação e de renovação moral, todos aqueles que se encontram endividados perante os divinos códigos recebem equipamentos espirituais para a reparação e a autoiluminação. Equipamentos espirituais. O que me dizem da mediunidade? Seria um equipamento espiritual? Quando nós estamos endividados e Deus nos dá a mediunidade, isso não é uma bênção? A gente não pode diminuir bastante as nossas agruras colocando a mediunidade a serviço do bem? É um equipamento espiritual. Nós não nascemos para o sofrimento. Como a função do renascimento carnal não é o de sofrimento, isso muda a nossa filosofia de vida, gente? Se a gente tiver essa certeza que nós não nascemos para sofrer? Mas tem gente que já diz isso. Nós nascemos para sofrer. Na Terra a gente só sofre. Não há felicidade na Terra. Não sei o que. Sofrimento não foi esse o objetivo pelo qual nós reencarnamos. A dor, sim. A dor, ela é democrática. Ela vai a qualquer um. Mas ter uma dor não indica sofrimento. Eu posso sofrer se eu não tiver a consolação. A gente vê pessoas com doenças terríveis, consolando o outro. Você olha para ela assim, que pessoas que visitam hospitais encontram lá, uma hora ou outra, encontra aquela pessoa conformada ali no seu sofrimento. Você está sentindo dor? Tô, mas faz parte, eu já sinto essas dores sempre, vem o alívio. Então você vê aquela pessoa ali que é muito diferente. Se a gente tiver essa construção dentro de nós, a gente vai encarar cada fato da vida de maneira muito diferente. Vamos lá. Crianças e jovens veem espíritos? Ora, nós aqui já vimos alguns aí, né, no quadro. Vocês acham que agora, veja só, nós como seres trinos, tendo a mediunidade, sendo imortais, isso tudo facilita para que a gente veja espíritos. O Kardec, no livro dos médiuns, na questão 59, ele pergunta o que é ser médium, né? Então, o médium é aquele que sente a influência dos espíritos, né? A influência dos espíritos em qualquer grau, é por isso médium. Como nós estamos nessa situação de seres trinos, a gente tem essa sensibilidade para nos sentir. A gente sente até a presença de uma pessoa encarnada que chega perto. Se você estiver aqui distraído, ou às vezes até está de olhos fechados, mas você tem a impressão que alguém entrou mesmo sem fazer barulho. A presença da pessoa mexe contigo. Por quê? Porque nós somos energia. Então, a gente, né? As crianças, elas têm um ponto... quando nós somos crianças, que nós já passamos também, até os 7 anos, a gente ainda está consolidando a reencarnação. Então, a gente está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Então, essa facilidade de ver os espíritos, de ouvir os espíritos, é maior nas crianças, mesmo que não tenha mediunidade. É a sensibilidade de você ainda estar entre os dois planos. Então, você tem uma facilidade maior de ver e ouvir. Quando você está jovem, que você já consolidou a reencarnação, você agora já está na sua atual personalidade, você está formando ainda a personalidade, mas você já está, como espírito, você já está maduro ali. Se persiste essa visão dos espíritos, essa audição, aí a gente já pode pensar em mediunidade. A gente vê o Chico, o Divaldo, quando eram crianças, 4 anos, o Chico vê a mãe dele, e depois essa mediunidade se
consolida. Ele era médium mesmo. Mas a gente vai ter crianças que brincam com o amiguinho, né? O amiguinho invisível, e depois que ela cresce, ela deixa de ver. Tem outros que deixam de ver momentaneamente, quer dizer, o espírito vai se assenhoreando, ela deixa de ver. E aí, lá numa certa idade, a mediunidade eclode, porque a mediunidade não tem idade para eclodir, né? O exemplo aqui está comigo. A minha mediunidade eclodiu depois dos 50 anos. Até 50 anos, eu não sentia nem arrepio. Nem um arrepiozinho eu sentia. Nada. Depois dos 50 anos eu comecei a sentir. Hoje já tem mais 22 anos de mediunidade. Estou com 72. Então, o jovem, olha aí, a criança, o que eu vou fazer se meu filho vê os espíritos? Nada. É natural isso. É natural. Não vou fazer nada. Deixa. Se ele vem perguntar, o Divaldo diz que ele viu a avó dele e foi com a mãe dele, porque ela me disse, vai lá com a sua mãe, não sei o quê. E aí ele foi, olha, a minha avó está ali. Menino, brigou com ele, não sei o quê. Aí ele voltou lá, olha, ela disse, diga para ela que é a senhorinha. Aí ele foi e disse que era a senhorinha, e a mãe se apavorou, né? Então, veja, a criança nem vai sentir medo, está ali, ela conversa numa boa, dizer, os pais não podem passar o seu medo de espírito para a criança. Vai, trata da melhor forma, ouve, não precisa fazer nada. Agora, se for pensar num assédio de um espírito para uma criança, assustando uma criança recém-nascida, crianças que choram, ou meses, né, 6 meses, 8 meses. A minha filha nasceu aqui, né, no Lar de Maria. Nasceu aqui não, nasceu no hospital, mas veio para cá com 8 dias. E aí, eu morava nessa casa aí atrás, e ela se desesperava assim, olhando para a janela, não sei o quê. Depois disseram que era um espírito que fazia careta para ela lá da janela, aqui atrás do Lar de Maria, que eu morava aqui no Lar de Maria. E aí que ele fazia careta para ela. Hoje ela é médium. E a gente andava no parque ambiental, ela dizia, mãe, eu andava ali com a senhora e os índios ficavam, atrás das árvores, olhando, não sei o que. Era médium. Então, desde criança, os espíritos... Aí, quando acontece isso, os pais leem o evangelho, fazem oração, não sei o quê. Mas é natural a criança ver. Quando fica jovem, aí a gente já pode pensar um pouco em mediunidade, mas nem sempre essa mediunidade é muito ostensiva. Às vezes só o caso de ver aqui, ver ali. E aí, se for ostensiva, uma casa espírita dá boas orientações, né? Vamos lá. Aí é só para indicar para você, parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, a gente tem toda uma parte chamada Infância, intitulado Infância. Vai da questão 379 a 385. Podem ir ao Livro dos Espíritos. Fala algumas questões, não fala especificamente de mediunidade, mas fala da criança como espírito que todos somos. Se nós entendermos quem nós somos, a gente facilmente vai entender a mediunidade, como encarar a mediunidade e ver na mediunidade uma bênção, que é uma dádiva divina. E aí a gente vai encarar de uma forma totalmente diferente. Próximo. Eu coloquei a 379 aí, só para vocês terem uma ideia. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Os espíritos começam respondendo, não coloquei toda a resposta. Pode ser mais, se mais progrediu. Pode ser até mais evoluído do que o próprio pai, a mãe, o avô. Mas tem coisa aí nesse capítulo. Podem buscar infância. E aí no capítulo 18 do Livro dos Médiuns, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, a gente vai encontrar as questões, eu não coloquei a resposta, sabia que não ia dar tempo de ler. Na questão 221, ele divide em vários itens. No item 6, ele pergunta, há inconveniente desenvolver a mediunidade na criança? Sim ou não? Claro, a criança não tem... Eu falei ainda agora, faz o quê? Nada. A criança não tem
condições físicas e emocionais para desenvolver a mediunidade. Você não vai estimular, você ouve ele falar, estou brincando, tá, tudo bem, mas não vai. Sim, como é que era? O que ele disse? Você não vai estimular. Deixa a criança, você vai educar a criança, vai cuidar da criança como você tem que cuidar. Entretanto, há crianças que são médiums naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões, isso também é inconveniente. E foi que a gente viu daquela questão, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com essa inteligência, causa primária de todas as coisas, e dá uma mediunidade para uma criança de forma inconveniente? Não. Não. Oh, Senhor. Não. Por quê? Foi Deus que deu essa mediunidade, então não é inconveniente. A mediunidade é uma bênção. E aí a gente vai ter que entender, trabalhar, conhecer, mas a partir do próprio conhecimento de você. Qual a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Não há uma idade. Aí, nessa resposta, faz referência até às adolescentes que trabalharam com Kardec. Algumas tinham 14 anos, 15 anos. Então, depende da maturidade. A gente vai encontrar idosos que não têm a maturidade para trabalhar na mediunidade. Então, não depende da idade. Vamos lá. E aí a gente encerra. Crianças e jovens são espíritos reencarnados em uma nova etapa da vida no planeta, com o objetivo de aprender novas coisas e reformular aquelas que motivaram quedas e sofrimentos no passado, com repercussão no presente de suas vidas. Se você tiver a noção de que nós somos espíritos reencarnados, de que Deus é Pai, de que Deus é misericordioso, de que tudo que Deus criou tem um benefício na nossa vida, tudo que Ele nos fez, tudo que Ele faz para nós é de bom, é com amor. Agora, a forma como a gente recebe ou como a gente entende, aí é que vai causar o desconforto para nós, não é Deus. Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Aquilo que a gente faz de errado e cria consequências difíceis de encarar, o que Deus faz é nos enviar os recursos para que a gente possa sair daquilo, para que a gente possa suavizar aquela dor, aquele sofrimento. Então, Deus é essa criatura boa, amorosa, e eu preciso sentir esse Deus dentro de mim, que é para eu sentir esse conforto, e não ter Deus apenas na minha mente. Eu acho que passamos da hora, né? Já passamos um pouco, 5 minutos. O meu está adiantado de 5 minutos. Então, eu não pensei em vir aqui falar só da criança e do jovem, porque eu acho o seguinte, que se eu entender a base do raciocínio de quem sou eu, bastou. Eu consigo entender tudo o mais. E se eu for às leituras, eu começo a ver, puxa, é por aí. Então, eu achei isso, eu achei que o que nos falta é essa noção básica de Deus, como era o caso aqui da mediunidade, a nossa imortalidade e a mediunidade como bênção que nos comprova essa imortalidade e nos dá essa esperança de que nós teremos que progredir, que nós saímos do corpo, voltamos, que a gente revê os nossos entes queridos e que ver os espíritos não é motivo de medo e que um espírito só nos causa prejuízo, só nos causa mal, só nos obsidia, se nós sintonizarmos com ele. Se nós não sintonizarmos, mesmo a gente tendo dívidas com ele, vamos dizer que a gente feriu no passado alguém que vem agora nos cobrar, a gente conversa com ele e diz, meu irmão, me perdoa, eu realmente te feri, mas vamos agora consertar isso. Eu te dou a mão, eu vou te ajudar a sair daí. Na reunião mediúnica, a gente tem condições de conversar dessa forma com os espíritos, mostrando esse outro lado. Então, sempre vai depender de nós.
E o autodescobrimento é o ponto maior que hoje nos concita a avançar nessa filosofia que é a doutrina espírita, com o advento do Consolador prometido por Jesus. Então, Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso amigo, é o nosso pastor, e nos deixou aí todos os meios para que a gente na Terra possa viver bem, feliz e de acordo com a sua lei. Ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o grande mandamento. Vamos encerrar? Deus, nosso Pai, de amor e de bondade e misericórdia. Jesus, querido irmão e amigo. Maria, mãe querida, patrona e guia desta casa. Possamos, ao final da nossa conversa cordial com os amigos, encarnados e desencarnados, que aqui puderam trocar energias amorosas, nos beneficiando com a presença, também aqueles que distantes estão através dos meios de comunicação, que hoje nos favorecem tanto, possamos todos mergulhar nessas reflexões e tirar de nosso íntimo a certeza de que Deus, nosso Pai, nos dá as melhores coisas e que se tantas vezes nos julgamos infelizes, é porque estamos fechados a essas dádivas incessantes que o Pai nos envia a todo instante. Que Jesus, o nosso Mestre amado, que nos dê o seu evangelho de amor, para que não caminhássemos às escuras, se apiede de nossa condição de frágeis criaturas e que, amparados, possamos cada vez mais adentrar pelo conhecimento, mas, sobretudo, sentir no coração a sua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desta noite. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, por tudo que nos concedes de bom e de belo. Que a tua bênção amorosa cale fundo em nossos corações, envolvendo todo o planeta nas cariciosas bênçãos do teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu não me preocupo com quantidade de pessoas, não. Eu me preocupo mais com a recepção que eu recebo das